mais uma vez, pós-GP Fórmula 1, como vocês já estão acostumados. Eu estou aqui de novo com meu amigo Arri Train, que é o estrategista da FTR Motorsport, que compete na Endurance Brasil. Arri, antes da gente começar a falar sobre o GP, eu queria começar a falar sobre talvez a principal notícia pré-GP, que foi a não contratação do Felipe Drugovich. O que você achou disso daí? Boa tarde, galera. Bom dia para quem não almoçou. Pois é, cara, eu achei, assim, eu até brinquei ali no Instagram que a Cadillac parece o Grêmio contratando, né? É só jogador de 40 anos que vão para uma última chance antes da aposentadoria. Eu entendo quando tu inicia um projeto, tu querer um piloto experiente para liderar enfim, ajudar no desenvolvimento do carro, no setup. Um novato, às vezes, chega meio perdido, assim, né? Um carro novo, uma categoria diferente, que é o que a gente vê aí bem na Sauber, né? Com o Bortoleto e o Hülkenberg, né? Mas eu acho que a forma correta é essa, da Audi barra Sauber, porque, afinal de contas, tu está iniciando um projeto para o futuro. Então, tu botar lá, vamos pôr o Pérez, que a gente sabe que traz um caminhão de dinheiro do México. Ok, e aí a aposta, lógico, a gente brasileiro queria o Drogovic, mas que fosse um outro piloto, um novato aí com um grande potencial, para desenvolver o cara junto com o carro que tu está desenvolvendo, né? Os dois chegariam, teoricamente, prontos juntos, né, confirmando a expectativa do novato. Mas, enfim, né, eles optaram por dois veteranos. São dois pilotos que foram vice-campeões quando tiveram um carro extremamente dominante, mas nunca fizeram nem cosquinha para os primeiros pilotos das suas respectivas equipes, né? E é isso. A Cadillac é a primeira equipe na história a ter 2 segundos pilotos, né? Então, vamos ver no que vai dar, né? Acho que é um projeto. Talvez eles estejam pensando naquela coisa do Hertha, né? Que dizem que vai para a Fórmula 2 ano que vem. Então, botaram lá os dois mais velhos para desenvolver o carro, enquanto o Hertha consegue a superlicença. Mas eu teria ido para um caminho um pouco diferente. O que eu vi bastante gente argumentando pró e contra a decisão da Cadillac. Aqueles que entendem mais essa decisão de pegar os dois segundos pilotos aí, eles falam que a Cadillac, diferente da Audi, está começando do zero, né? A Audi comprou a Sauber, que já é uma equipe que está lá há bastante tempo, e que talvez por isso seja melhor ter dois pilotos muito mais experientes. E também o fato de serem dois segundos pilotos, talvez haja mais cooperação entre eles. E claro, o caminhão de dinheiro que o Sérgio vai trazer para uma equipe que está começando faz toda a diferença, né? E aqueles que reclamam é justamente isso, são dois caras que tiveram bastante chance, que não mostraram muita coisa, mas acho que para a gente a frustração maior é ver o Drugovich fora do grid, né? Tem gente falando que pode haver uma vaga na Alpine, que o Colapinto não vai durar muito. Tem gente especulando que a Red Bull vai trocar o Tsunoda para o ano que vem. Será que o Drugo cabe em outra equipe agora que a Cadillac fechou as portas? Sinceramente, acho que, infelizmente para ele, que tem talento, o tempo dele passou, né? A maior chance dele de entrar para a Fórmula 1 acho que era a Cadillac agora. E, infelizmente, ele já está há muito tempo ali. Ele já ganhou a Fórmula 2 no segundo ou terceiro ano, já tinha uma idade um pouco avançada para um rookie, né? E agora eu acho que vai ser cada vez mais difícil. Ele deve seguir outro caminho aí. Parece que ano que vem ele já vai correr de Fórmula E. A tendência é que a gente acabe vendo ele ir para um outro lado, que, como a gente já falou em outras lives aqui, como o Felipe Nasser, por exemplo, a gente enxerga a Fórmula 1 porque, é claro, é o topo do esporte no sentido da fama, né? É o sonho da maioria dos moleques, nunca foi o meu, mas é o sonho da maioria do moleque que começa a correr de kart. Eu sempre gostei de turismo, não tanto de Fórmula. Mas tem um outro mundo que é muito legal. O Felipe Nasser, esses tempos, numa entrevista, falou que hoje ele prefere correr no WEC do que na Fórmula 1, que é um outro ambiente, uma competitividade diferente. Então, ele vai ser um piloto de sucesso. Vou parafrasear também o Jefferson Kern, que narra as corridas do Endurance Brasil lá, para mim, o melhor narrador do Brasil, fazer um jabá para ele. Esses dias também, num podcast, ele falou, cara, por que o cara tem que estar na Globo para ser feliz?
Onde eu narro as minhas corridas, eu estou feliz, é o meu trabalho, eu ganho bem para isso, e é isso aí, o cara não precisa estar na Fórmula 1 para ser um baita piloto, a gente tem tantos aí, o Felipe Nasser, Augusto Farfus, Dudu Barrichello, agora iniciando uma carreira no WEC, o João Paulo de Oliveira, né, que veio do Japão agora para Stock Car, cara, uma carreira extremamente sucesso na Stock Car, no Japão, na Indy, Tony Kanaan, Hélio Castro Neves, Gil de Ferran, sei lá quantos mais, né? Então é isso, ele vai seguir a vida dele, vai viver do automobilismo, é um grande piloto, só não vai ter corrido na Fórmula 1. Esse lance... Cara, o Drugo é um piloto rápido, acho que não há dúvidas sobre isso. Eu vi um vídeo do Barrichello dizendo que a Cadillac escolheu o Drugo para classificar nos Hypercars, né? Lá é livre, não tem essa história de piloto ouro, prata e bronze. Então ele é rápido, ele anda bem na Fórmula E. Obviamente não foi esse o ponto principal da decisão da Cadillac. E como você falou, sim, existe um mundo fora da Fórmula 1, né? Uma outra coisa bacana que eu vi, eu fiz um compilado dos 4 pilotos que vão fazer categoria de base da Fórmula 1, os brasileiros que vão fazer base na Fórmula 1. Tem 2 na F3, que é o Fefo Barrichello e o Pedro Clerot, e 2 na F2, que é o Câmara, ainda não disse aonde vai correr, e Invicta, o parece. Fittipaldi Júnior, né? Desses 4, qual que é a sua aposta para chegar na Fórmula 1? Sem dúvida o Câmara, né, que já ganhou a Fórmula 3, batendo todos os recordes, a gente falou aí antes das férias de verão que ele garantiu o título, né? Tá na Invicta, parece que ele já assinou com a Invicta, que é uma equipe de ponta, então ele tem tudo para vir para brigar forte pelo título da Fórmula 2 também, né? E aí, como seguindo os passos do Bortoleto, do Piastri, dos outros que conseguiram ganhar sempre como Hulk Fórmula 3, Fórmula 2, é muito difícil que ele não consiga uma vaga na Fórmula 1. O Fittipaldi, não sei, eu vejo um pouco de forçação de barra assim, na carreira dele, eu não enxergo todo esse talento nele, acho que o nome e a influência do Emerson tem ajudado, mas acho até que ele está queimando uma etapa em ir para a Fórmula 2 agora, não acredito nele. Tem o Gabriel Gomes, né, que está na Fórmula 4, eu acho, na Itália, e é um baita piloto, esse deve vir. O Fefo não mostrou muita coisa ainda, assim, na carreira lá fora, tem uma outra vitória ali na Fórmula Regional que ele estava, eu acho, na Freca agora. Ele está na Eurofórmula Open. Na Eurofórmula, isso. Ganhou uma ou 2 corridas, enfim. O Rubinho sempre fala que o Dudu era um cara mais centrado e o Fefo um cara mais agressivo. Vamos ver como é que vai ser a primeira vez que ele vai aparecer assim numa categoria com um pouco mais de expressão mundial mesmo, né? Vamos ver como é que ele vai sair. A gente torce por todos eles, é claro, né? Mas eu acho que o que tem chance real de todos esses é o Rafa Câmara, e acho que depois dele, quem vem forte vai ser o Gabriel Gomes. Legal. Bom, para a gente entrar agora já no GP da Holanda, a minha primeira pergunta aqui vai sobre o Lando Norris. Cara, ele liderou todos os treinos livres, o 1, o 2 e o 3, só que no classificatório ele perdeu a pole. Piastri cravou a pole. Eu coloquei os números dele aqui para a gente dar uma olhada. Então, no TL1, ele ficou quase 3 décimos à frente do Piastri. No TL2, aí foi a menor diferença, deu 8 centésimos. No 3, de novo, ele ficou ali 2 décimos e meio na frente do Piastri. De repente, no quali, o Piastri crava a pole position. Isso para você parece o quê? Será que o Piastri esconde volta? Ou será que ele estava testando alguma coisa? Ou você acha que o Norris pode ter errado no quali? O que você acha que aconteceu para ter essa reviravolta aí? Assim, esse negócio de esconder volta é bem comum no automobilismo quando sabe que tu tem um carro extremamente dominante, né? Tu consegue fazer um teu programa ali de treinos sem entregar tudo que tu pode oferecer. Não sei se foi o caso, sinceramente. Acho que entra um pouco a questão que a gente sempre fala da frieza do Piastri, né? Na hora H mesmo, ele foi lá e até não acertou a segunda volta, ele também erra o segundo setor, se não me engano, ele perde tempo, é um setor amarelo, assim como o Norris, né? Então, a primeira saída foi a que acabou valendo. A gente sabe que na segunda saída, normalmente, é onde eles vêm para definir mesmo a pole.
mas a McLaren está tão à frente que na primeira volta do Q3 eles já conseguiram garantir o primeiro e o segundo lugar, e de repente o que faltou para os dois foi aquele décimo a mais que poderia vir com a pista um pouco mais quente, mais emborrachada, né? Mas, enfim, é o que eu sempre falo. Eu até brinquei, eu postei errado, porque o Q1 o Piastri liderou também. Eu botei ele, Norris liderou TL1, TL2, TL3, Q1 e Q2, dito isso, o Piastri é pole. Eu botei no meu Instagram brincando. Mas, enfim, a gente sabe que é muito apertado ali, né? Foi uma diferença apertada, mas deu a lógica de novo. O Verstappen veio muito bem, né? Correndo em casa, mas a McLaren está sobrando. Essa questão do Verstappen é interessante porque nos treinos livres ele até chegou a dar uma entrevista, falou que ia ser difícil ficar entre os primeiros 5 colocados, né? Deu uma choradinha lá e de repente cravou uma boa volta também, o melhor do resto, né? Tirando as McLarens de novo. E outra coisa que impressiona é como você disse, o Adjar já vinha bem nos treinos, né? Ele classificou em quarto com a Racing Bulls. Houve uma declaração, não lembro quem agora, disse que se o Verstappen tivesse nessa Racing Bulls, talvez ele pudesse estar lutando pelo título. Será que forçaram muito aí? Eu já vi, acho que foi o Nelsinho Piquet falando sobre isso, que o Verstappen falou que a Red Bull, a RBR, tem um carro melhor para corrida, que talvez para uma volta rápida a Racing Bulls poderia, um piloto acima, gênio como é o Verstappen, ou com um setup um pouco diferente, de repente poderia ser mais rápido, mas que para pace de corrida a Red Bull ainda é melhor. Então, não acredito que seria tão grande assim a diferença, né? Enfim, é o tipo de coisa que a gente pode ficar supondo até o dia que quiser, né? Só se ele sentasse lá para andar e a gente comparasse o tempo. Mas o que o Verstappen disse para o Nelsinho, que para quem nos acompanha não sabe, é cunhado dele, né? É isso, que a Red Bull tem um ritmo melhor de corrida e que a Race Bull talvez poderia ser um carro mais rápido para uma volta só, né? Bom, e aí, notícia boa para a gente, assim, boa. O Bortoleto ficou mais uma vez na frente do Hülkenberg, mas pelos últimos desempenhos do Bortoleto e da Sauber, sei lá, eu já estava na expectativa de vê-lo no Q3 de novo. Acho que a gente ficou meio mal desacostumado com isso daí, né? Mal acostumado, na verdade. Eles fizeram as últimas 3 ou 4 corridas antes da pausa de verão, pontuando, né? Então, óbvio, a gente estava com uma expectativa elevada, mas o fim de semana inteiro, né? Acho que ele ficou em nono ou décimo só no TL1. Depois eles nunca figuraram entre os 10 primeiros, assim, ficou bem claro que eles não tinham ritmo para isso, né? Ele até conseguiu mais uma vez passar por Q2. A gente sabe que a briga dele com o Hülkenberg, para ele se mostrar, né? Ele está na frente, é ótimo, foi por um décimo e pouco, mas enfim, acho que agora eles estavam empatados, né? Uhum. E agora ele passa, ou ele já estava na frente, enfim. Não me Se lembro como estava juntar, o placar head a head dos dois, mas se juntar quali de sprint, ele já estava na frente, né? então é ótimo. Mas depois no Q2 ele tem a volta atrapalhada ali. Ele disse que perdeu um décimo e meio, e acho que foi o Tsunoda na frente dele, né? Tá, tem o vídeo aí. Até separei o vídeo aqui, o Tsunoda aparece ali, ele Sim, já vinha reclamando do carro, né? Ele já disse depois que não é culpa do sim, Tsunoda, não mas é tinha uma ritmo. atrapalhada mesmo, né? Um décimo e meio ele mudaria a posição dele, mas pelo que eu me lembro, não colocaria ele no Q3, né? Ele até teve a volta dele do Q2, é mais rápida que a volta do Alonso no Q3, que largou em Sim. décimo, mas se eu não me engano, ele teria que baixar uns 3 décimos ou 2 décimos e meio, algo assim, para ter entrado no Q3. Ele disse que analisou, ele perderam um décimo e meio, então não seria suficiente, teria largado um pouquinho mais para frente, né? Mas, como ele mesmo disse, e a gente pode ver o fim de semana inteiro, ele não tinha um ritmo nessa corrida para estar brigando numa corrida normal, né? Uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha, a Sauber veio com outro pacote de atualizações para esse final de semana. E a Sauber melhorou muito quando veio com o pacote no assoalho. Dessa vez não tem nada a ver com isso, é uma parada para tentar resfriar ou deixar de aquecer muito os pneus traseiros. Mas pode ter sido isso, ou será que é mais o fato do Bortoleto não conhecer a pista? Acho que foi a primeira vez dele lá, né? Eu acho que não tem
tanto a ver com o não conhecer a pista. Ele já tinha andado lá numa outra categoria antes da Fórmula 3, né? Não me lembro qual. E eles têm muito simulador hoje em dia. E, de novo, ele estava na frente do Hülkenberg, que conhece bem a pista, né? Eu acho que foi realmente não. O carro não casou, ou questão de setup. Ele falou muito de mudança de vento, né? Eles não estavam conseguindo achar um balanço, disse que o vento atrapalhou muito nesse final de semana. E não adianta, às vezes tem pista que o carro não vai tão bem quanto outras. Esse setup do resfriamento dos pneus traseiros, não sei até onde influenciou, mas acho que eles teriam total condição de fazer uma análise interna lá para ver se estava dando para trás o carro com isso e andar sem, se fosse o caso, com a peça antiga, né? Então, acho que realmente foi um fim de semana. Enfim, como a gente falou, a gente ficou mal acostumado pelas últimas etapas antes do Summer Break ali, mas é a realidade da Sauber, né? Tá tudo certo, tava ali, tava todo mundo muito próximo, né? A gente vai falar depois da corrida, mas o pace ali do 10º ao 20º estava muito parecido, né? E o próprio tempo do classificatório, tu tá com os tempos aí, né? Os tempos de volta foram bem apertados também, né? Sim, sim. Bom, a última coisa que eu separei aqui para a gente ver do treino livre, o Stroll fazia tempo que ele não aprontava uma dessas, né? O Stroll deu mais uma estrolada. Eles estavam bem, né? A Aston Martin vinha super bem nos treinos livres. Ele chegou a ficar em terceiro, Alonso em quarto, ou vice-versa. Aí no quali de cara sai, não sei se o pneu um pouquinho mais frio, essa curva é uma curva muito rápida que tu contorna ali mais por fora, né? Aí quando errou, não tem muito o que fazer, o carro saiu de frente, ele já prega o muro na hora. Acontece, né? O cara vem. Não é uma volta que teoricamente ele estaria vindo já no limite máximo, né? Porque era Q1 ainda, né? E acho que foi a primeira volta dele no Q1, não era nem o final do Q1, né? Que às vezes tu vem desesperado para tentar não ser eliminado. Mas, enfim, é o Stroll, né? Não, ali não dá para esperar muito. Mas depois até que fez uma corrida decente um pouco. Uma coisa que eu vi, uma notícia que eu vi é que ele teria pedido para sair da Fórmula 1 em 2023, em 2024, o pai dele que não deixou. Cara, claro, a gente vê muita fofoca sobre isso, mas é uma realidade muito maluca, né? Tanta gente brigando para entrar na Fórmula 1, o cara tá lá, não tá tão feliz, talvez quisesse sair. Quem sabe, de repente, o Drogovic senta nesse carro ano que vem, a gente nunca pode perder a esperança, né? Eu, sinceramente, não vi falar nada a respeito disso. E, enfim, né, acho que o pai dele entrou nessa, botou um caminhão de dinheiro lá justamente para ter uma vaga para o filho. Então, enquanto o Lawrence estiver lá, acho que vai ser difícil de sair, a não ser realmente que seja por uma aposentadoria, né? Bom, vamos entrar agora na corrida. Eu separei alguns lances aqui também para a gente dar uma olhada. A primeira coisa que eu coloquei aqui, cara, que largada sensacional do Verstappen, né? Ele pulou para a segunda posição e ele quase conseguiu a primeira posição, né? Ele foi para cima não só do Norris, como do Piastri também. O que você achou dessa largada? Pois ele apostou largar de pneu macio, né? Eu até, nas minhas anotaçõezinhas que eu faço ali, vendo a corrida para a gente conversar na segunda, eu botei ali, será que quem largou de pneu macio estava contando que ia vir uma chuva, né? Que tinha uma expectativa de uma chuva leve a partir da volta 7, e aí faria sentido, tu larga com um pneu que é mais rápido, que degrada mais rápido, mas se todo mundo vai ter que parar para botar pneu intermediário, embora os prognósticos todos diziam que a chuva não seria para isso, né? Mas vai saber. Ou se ele realmente quis, não, vou largar com o pneu macio para tentar ter uma vantagem, assumir a liderança e depois vamos ver o que vai dar, né? Mas a corrida foi muito maluca, muito safety car, muita situação, mas numa situação normal, assim, não me parecia ser a melhor estratégia largar com o pneu macio, porque pararia muito cedo, né? E aí depois tu teria que ir para duas paradas ou ficar com um stint muito longo de pneu duro. Mas ele sabendo disso, sabendo da condição do pneu, ele veio a morrer, né? Ele veio para resolver a corrida na primeira volta, deu um passadão no Norris, e depois ele tenta vir para cima do Piastri, acaba que dá aquela errada ali, dá aquela atravessada, conseguiu segurar bonito, o carro salvou bonito ali, Sim. e mesmo assim manteve a segunda posição, né? Então foi legal, a primeira volta foi muito legal, né?
É legal, essa parte que você falou, talvez eles estivessem mesmo esperando chuva, isso é muito interessante, né? Poderia ter dado muito certo, larga de pneu macio, assume a ponta, vem a chuva, troca e toca o baile. É o tipo de coisa que você vive repetindo também. Quando você não tem o carro, você tem que testar coisas diferentes na tua estratégia para conseguir algo diferente. Você eleva o risco para ter uma recompensa maior, né? Eles até estavam numa situação boa ali para pontuar atrás das McLarens, mas ao mesmo tempo aquela coisa. Eles devem ter conversado lá. Nós vamos tentar jogar para arriscar e ganhar a corrida ou vamos jogar para garantir uns pontos, né? Não sei se eu estou supondo isso que eu falei da chuva, ou enfim, de uma estratégia mais arriscada de tentar assumir a ponta no primeiro stint, mas o fato é que o Verstappen me parece ser o cara que quer ganhar sempre, né? Então, acho que ele pensou realmente em algo mais agressivo para tentar surpreender as McLarens, porque todo mundo sabe que numa situação normal ele não conseguiria chegar, assim como realmente não conseguiu, né? Se não fosse a quebra do Norris no final, ele teria ficado em terceiro, né? Então, Sim. foi isso, era válido, era uma tentativa válida, eles poderiam ter corrido o risco de jogar fora o terceiro lugar, mas no fim deu tudo certo. Para mim, tirando McLarens e tirando Verstappen, que são sempre destaques, né? Um dos destaques e negativos é a Ferrari de novo, né? Eles vieram no quali, acho que fizeram 6 e 7, nada que foge muito da temporada da Ferrari, mas de repente o Hamilton abandona sozinho, deu a entender, no meu ponto de vista, que houve um problema no carro, porque ele disse que teve um estalo, ele ouviu um estalo e de repente ele perdeu o carro. E na sequência teve uma parada com o Leclerc e o Antonelli que eu já vou mostrar também. Mas para a gente ficar no Hamilton por enquanto, o que pode ter acontecido ali? Será que foi um erro grosseiro dele? Será que o carro deixou na mão? Eu acho que não teve problema, sinceramente. Ele era aquela hora que estava começando a chuva, umas gotinhas mais fortes, não eram o suficiente para molhar a pista, para botar pneu intermediário, tanto é que ninguém botou. Mas tu vê que ele, no vídeo ali, tá passando, ele perde o controle bem quando ele está em cima da tinta, né? Então, a tinta, naturalmente, ela já dá uma preenchida nos poros do asfalto, até na rua, na estrada, na chuva, assim, quando tu vai trocar de pista, tu passa em cima da faixa, tu sente que ali tem já dar uma escorregada maior do que no asfalto mesmo, porque a tinta ela cria uma película e essa tinta com qualquer água pode ter mudado um pouco a aderência. E para mim foi isso que aconteceu. Ele bota a roda na tinta, devia estar levemente úmido ali e acaba perdendo a aderência. Daí é a mesma coisa do Stroll no classificatório, né? É um lugar que de repente se está numa linha mais de dentro, ele ia dar uma escorregada, como deu o Verstappen, ia segurar e ia seguir na pista, porque ele perde a frente, volta, só que daí quando ele volta ele já está no muro porque é muito perto, né? Talvez ele teria conseguido segurar ali numa pista com uma configuração diferente de área de escape ou de tomada de curva. Mas é muito bizarro essa temporada do Hamilton, o que vem se desenrolando, e depois dessa pausa, até a pausa, né? Acho que todo mundo tinha essa expectativa de que voltasse melhor, voltasse diferente. Na primeira corrida, já uma bela de uma cagada dessa. É muito bizarro, né? Pois é, mas essa pista ela é bem propícia a isso, de novo, pela forma que uma curva, são curvas com muita inclinação, que se passa por uma linha mais externa, e aí qualquer erro, tu tem menos espaço para corrigir, né? E aí a situação dessas gotas aí, da garoa, enfim, acontece. Ele não consegue ter um ritmo assim que ele possa administrar, pelo que ele dá a entender. Pouco antes dele bater, ele tinha passado um rádio, vamos tentar um undercut, porque tá difícil de eu chegar nos caras da frente. Então, dá a entender que ele tá andando sempre aqui, né, sempre meio esguelado para tentar acompanhar o pelotão. E aí, quanto mais perto do limite tu tá, mais fácil é de tu cometer um erro, né? Sim. E quando ele abandonou, o Leclerc vinha fazendo uma prova boa. Eu separei esse lance da ultrapassagem dele no Russell. No rádio, ele fala que o Russell não pode reclamar porque não deixou espaço e tal. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Você achou essa ultrapassagem legal? Não no sentido de, pô, bacana de ver, mas no sentido de regra mesmo. Tá ok? Não tá ok? O que você achou disso daí? Ele realmente, o Russell espreme ele, né? Ele faz, meio que um S ali, ele faz a primeira perna por fora, e ele tá, no onboard dele dá para ver assim que ele tá mais de meio carro do lado do Russell já,
e o Russell mergulha e joga ele para a terra, né? E aí, claro, meio natural, no momento que ele pega ali a terra, ele dá uma esparramada e toca. Ele deu muita sorte ali, porque ele quase pegou roda com roda, ele poderia ter capotado, né? E já teria terminado a corrida dele ali mesmo. Mas, de fato, o Russell não deu espaço. Para mim, foi meio lance de corrida mesmo. Um forçou por fora numa perna, o outro apertou ele um pouco na outra e tudo certo. Os dois correram um risco tremendo, arriscaram jogar fora a corrida, deram sorte ali, né? Mas acho que foi um lance legal, sim. Sorte que não rolou depois com o Antonelli, né? Ele mesmo falou que não entende que tenha sido um erro de novato. Ele acha que isso pode acontecer a qualquer momento da carreira, porque é um circuito que você tem que ser um pouco mais agressivo para conseguir uma ultrapassagem. E, bom, acho que o Hamilton, se teve uma boa notícia nesse fim de semana, foi só esse abandono do Leclerc, né? Ali o Leclerc ele faz o certo, a Ferrari faz o certo, né? O Antonelli tinha parado um pouco antes para tentar, de repente, dar um undercut, ou vir, undercut ele não daria, mas vir numa situação melhor de pneu para tentar passar no final da corrida. E aí o Leclerc se protege, a transmissão fala em undercut, mas isso não é bem um undercut, né? Os proteger do undercut é quando obrigatoriamente todos vão ter que parar, e aí tu para um pouco antes para tentar naquela diferença do pneu, quando o cara parar, tu conquistar a posição. Ali não foi isso, né? O Antonelli para porque ele não perderia a posição em pista, ele tinha uma vantagem decente, e arrisca vir com um pneu mais rápido para tentar chegar e com uma condição melhor de pneu passar. O Leclerc, a Ferrari, viram isso acontecer, reagiram rápido e pararam também para colocar o pneu para se defender. E aí, só que aí deram azar que essa parada para se proteger acabou colocando ele nessa situação de sair junto com o Antonelli, que aí viajou total. Ele pode falar que não é um erro de novato, mas né? Ele vem, tenta dar um dive bomb ali, perde totalmente a frente do carro e explode o Leclerc lá em cima, que não tem culpa nenhuma, né? Ele acabou com a corrida do Leclerc e 10 segundos ficou extremamente barato, porque ali, para mim, a causa ela tem que pesar na punição, né? Uma coisa, deu um toque, quebrou uma asa, ou furou um pneu, o cara parou, voltou para a corrida, enfim, deu um safety car, e aí, né, o prejuízo, claro, sempre vai ser maior para quem toma porrada, mas ele tirou o cara da corrida, então 10 segundos ficou muito barato, né? Isso me lembrou aquele lance entre ele e o Bortoleto em Mônaco. O Bortoleto, se não tira o carro, o Antonelli pegaria ele. E era uma coisa mais ou menos assim, né? Tentou dar um dive bomb num lugar que não se dá dive bomb, ou que é muito arriscado fazer isso. Garoteou, né? E a diferença é que Mônaco, o espaço é menor ainda, né? Ali, o Leclerc não tinha para onde ir, ele tá bem por fora, é uma pista mais larga, e ele, não, o cara tá me vendo, né? Pelo amor de Deus, ele não vai fazer isso, né? E ele fez. Lá em Mônaco, não, era uma curva em L, um ângulo extremamente apertado, o Bortoleto não tinha muito para onde dobrar, mas ali, como eu disse na época, e repito, acho que faltou também um pouco, talvez o Bortoleto não esperava, faltou um pouco de experiência de ter se posicionado um pouquinho mais para dentro para não dar o espaço. Ele deu o espaço, e aí o Antonelli estava no direito dele de aproveitar esse espaço, né? É como aquela mensagem famosa do Senna, né? Se tu é um piloto de corrida e enxerga tu não é mais um piloto de corrida. Bom, agora acabou o campeonato com esse abandono do Norris? Acabou, mas ficou bem perto do fim, né? Porque agora o Piastri conseguiu, ele pode não pontuar uma corrida e o Norris ganhar, que ele ainda fica 9 pontos na frente. Então, num campeonato tão parelho, tão disputado, que eles estão trocando pontos com frequência, vai ser muito difícil tirar 39 pontos, que é a vantagem que ele tem agora, eu acho, né? Não, 34 pontos, né? Isso. Ficou muito, muito difícil. O Piastri fez um Grand Chelem, que chama, né? Que é pole, volta mais rápida e vitória de ponta a ponta. Primeiro dele com a McLaren. E a estatística dele está a favor dele, né? Só 2 pilotos conseguiram fazer isso com a McLaren, que foi o Senna em 89 e 2 vezes em 90, e o Hakkinen em 98. Nas 3 ocasiões, os pilotos que fizeram um grande talento com a McLaren foram campeões do mundo. E aí, acho que está se encaminhando para mais uma vez um quarto piloto fazer, ou por uma quarta oportunidade, fazer um grande talento. Quinta oportunidade, porque o Senna fez 2, 3, e ser campeão do mundo.
É isso que você falou. Agora ele tem uma corrida de vantagem e o Piastri é muito regular, né? Diferentemente do que a gente vê no Norris, finais de semana que ele vai muito bem, finais de semana que ele vai muito mal. Eu não vou nem considerar esse acho que foi mais azar dele mesmo. Mas no geral, o Piastri é mais consistente e o Norris é mais. Ele vive de altos e baixos, né? Então o que a gente teria que ver aqui é justamente o contrário: é o Norris ser muito consistente ganhando tudo e o Piastri começar a derrapar, né? É difícil isso acontecer. É muito difícil. O que pode acontecer, claro, é ele ter um problema mecânico, é ele se envolver num acidente, numa largada, ele tem um pneu estourado, algo do gênero que coloca ele numa situação difícil e o Norris consiga aproveitar para descontar esses pontos. Mas aí agora ele passa quase que a não depender mais dele só, né? Ele depende de um problema com o Piastri também para recolocar ele numa briga pau a pau como ele estava. E tu fala ali do Norris, realmente, esse fim de semana ele foi extremamente rápido, ele toma aquele passadão do Verstappen ali na largada, que vem numa condição melhor de pneu. Depois ele devolve pelo mesmo caminho, no mesmo lugar, por fora também, numa bela ultrapassagem. Em seguida, acho que na volta 8 ou 9, já reassume o segundo lugar. O Piastri aproveitou essa confusão para abrir, já estava quase 5 segundos na frente. O Norris vinha tirando, vinha chegando. Ele não sei se chegaria no final, quanto o Piastri também estava administrando a diferença, se ele chegaria numa corrida mais limpa, assim, numa condição de briga, porque ele sempre teve o Verstappen atrás dele, né? Em todas as relargadas, ele nunca pôde se preocupar só em atacar o Piastri, ele sempre teve que também se defender do Verstappen, né? E isso atrapalha, claro. Então, difícil saber o que teria acontecido ali, mas ele fez uma corrida maravilhosa até ter a infelicidade de quebrar o motor ali, né? É, uma coisa que me chama a atenção olhando essa classificação aqui, acho que até o terceiro lugar ali não tem muita novidade, é o que a gente esperava antes. Agora, falando especificamente da situação do Hamilton, a gente vê, pelo menos o que a gente acompanha de notícias e das próprias entrevistas dele, um drama bem grande da primeira temporada dele na Ferrari. E, no entanto, olhando aqui para a tabela de classificação, é difícil imaginar que ele pudesse estar fazendo alguma coisa diferente disso, né? Difícil ele ganhar do Leclerc no primeiro ano dele de Ferrari, e difícil a Ferrari estar posicionada acima do Verstappen, talvez do Russell ali com a Mercedes, mas difícil sair dali, né? A gente já falou sobre isso. A Ferrari ela tem sido muito consistente, né? No construtores ela tá bem porque tem dois pilotos, tu vê, tirando a McLaren aí, é a única que aparece nessa página aí com os dois pilotos, né? Então eles estão conseguindo uma boa posição no campeonato de construtores por isso. O Russell tem sofrido muito com a parceria do Antonelli, que tem cometido muitos erros, e o Verstappen nem se fala, não teve um segundo piloto que conseguisse andar naquele carro ainda desde o ano passado, né? Mas realmente tá muito pequenininho aqui na tela, 42 pontos a diferença. Isso. Enfim, o Leclerc é um ótimo piloto, é um piloto bem mais jovem do que ele, e como tu disse, está na Ferrari desde sempre ali, né? Então é um cara ambientado com o carro, com a equipe, com tudo. É natural, sim. Antes do campeonato começar, eu já achava que ele iria andar atrás do Leclerc, e como a gente já falou que também achava que ele iria andar atrás do Russell na própria Mercedes esse ano, né? Então, para mim tá tudo certo. Mas aí, lógico, o cara que está acostumado a vencer, tem quantidade de títulos que ele tem, tu começa a entrar numa maré dessa de tomar pau de um companheiro de equipe e não tá disputando lá na frente, tu acusa o golpe, começa a botar a culpa em tudo, né? Mas para mim tá tudo normal, como tu falou, né? Tanto a Ferrari, não esperava muito mais dela mesmo, e também a briga interna deles ali, né? Bom, daí a Sauber, para fechar esse bloco de corrida, deixa eu só confirmar, é isso mesmo. Para fechar esse bloco da corrida, eu queria falar da Sauber. A gente, de novo, acho que a gente ficou mal acostumado de ver a Sauber saindo. Primeiro ela estava ali embaixo, em último, depois ela começou a subir, comecei a falar que ela está fora da zona de rebaixamento, considerando ali que o nono e o 10º lugar seriam a zona de rebaixamento. Mas esse final de semana agora, dá para dizer que ela estragou a corrida do Bortoleto, e dito isso, é isso que a gente vai ver nas últimas 9 etapas. Foi aquela boa fase, foi só uma boa fase, e daqui para frente a gente volta ao normal. O que você acha disso?
Não, eu acho que a gente ainda vai ver eles pontuando. Talvez não vai ser com a mesma regularidade que aconteceu nas últimas etapas ali, porque realmente eles não têm um carro que a gente esperaria isso lá no início do ano, né? Não se esperava isso no início do ano. Mas a Sauber não estragou a corrida do Bortoleto. O Bortoleto, ele começa ali com um problema que o carro dele, aparentemente, dizem ali pelo onboard, eu não consegui ver bem, mas entrou no anti-stall, né? Que é um sistema que o carro tem quando ele detecta uma rotação muito baixa, ele aciona a embreagem eletronicamente para o carro não morrer, né? Não apagar. E isso que prejudicou a largada dele. Ele disse na entrevista depois que foi uma falta de potência, que o carro já tinha apresentado em outro momento, que eles estão estudando para investigar o motivo. Mas o que eu tenho visto nos comentários foi isso, que acionou esse anti-stall. Depois ele cai para último, na primeira volta ainda ele já ganha uma posição, ganha a posição do Birman que largou dos boxes, né, então já vem em 18º. O que eu teria feito diferente só naquele primeiro momento ali, eu até postei no Instagram brincando com um amigo meu, o Otávio Bresolim, que corre no Marcas e no ponto 4 e no Super Turismo. Ele mandou uma mensagem, ele brincando, ele sabe que eu sempre assisto as corridas, falando sobre a ultrapassagem do Norris para cima do Verstappen, e aí a gente acabou ficando conversando, né? E bem na hora ele me fala, cara, acho que o Bortoleto tinha que parar para tentar um undercut para cima dos caras. E eu não pararia agora, porque essa situação, não sabe se vai vir água, se não vai, daqui a pouco a pista está um pouquinho mais escorregadia, dá um safety car, eu terminei de falar, o Hamilton bateu. Na hora, assim. E aí ele, que boca, hein? PQP, ele bota, que boca. E aí eu ia comemorar, só que daí atualizou a transmissão, mostrou que o Bortoleto já estava nos boxes. Foi muito azar. Porque nesse momento ele estava em 12º, eu acho, alguns já tinham parado, e se ele para uma volta depois, ele talvez teria ficado um pouquinho melhor posicionado. Ele acabou perdendo o safety car assim, por 5 segundos, né? E então é isso, eu teria esperado ali talvez um pouquinho, porque é uma situação que está sujeita a dar algum problema, né? E mais poucas voltas, não sei, acho que não teria prejudicado muito o ritmo de corrida dele. Mas o resto, depois ali, o pessoal crucificou que deixaram ele na pista naquele outro safety car. Cara, eles não tinham carro para pontuar, nem ele nem o Hülkenberg. Não iam pontuar, era se tudo corresse como estava ocorrendo, e é o que a gente falou, o que eu digo. Ele tinha que ter arriscado mesmo. Faltavam 12 voltas, eu acho, ou 13, para acabar a corrida quando relargou. Tudo bem, ele estava com um pneu extremamente velho, seria impossível ele segurar, mas vai que larga e aí mais outro se bate, dá um outro safety car, sei lá, e quando vê o cara ficou em 10º, que ele não estaria se tivesse parado para trocar pneu, né? Então tá certo. Não ia pontuar de qualquer forma se ele tivesse parado, no meu entendimento. Ele tentou um all-in ali, ele era P10 na pista, com a punição do Antonelli, ele subiria para P9, então ele ainda poderia se dar o luxo de perder uma posição naquela briga do pneu mais velho, mas no fim foi muito mais fácil do que eu imaginava. O pessoal chegou, passou, e aí entendi, o engenheiro pega, chama, tá, então agora entra em bandeira verde, bota pneu. O que queria fazer, faltando 12, 13 voltas para acabar de pneu novo, daí 20 segundos atrás de todo mundo? Então, se deixasse ele na pista ali com aquele pneu, depois poderia ter aproveitado aquele outro safety car que não aproveitou. Aí, naquele outro safety car, ele era o último na pista. Se ele para, pelo que eu sei ali da tabelinha que eu tinha visto pós-classificatório, como eles não foram para o Q3, ele ainda teria um jogo de pneu macio 0. Ali sim, ali ele poderia ter entrado, porque ele seguiria em último na pista, com um pneu 3, 4 voltas mais novo que os demais. Talvez poderia ter tentado em alguma coisa, mas também não chegaria nos pontos, né, só por um milagre. Então, para mim, fizeram certo. O erro, que não é um erro, é o azar, foi ele ter parado pouquíssimos segundos antes do safety car no primeiro stint, né? Bom, acho que, de novo, a gente começa o ano sabendo que a gente vai brigar lá embaixo, que a nossa primeira missão é ficar na frente do Hülkenberg. De repente, a Sauber vem com uma boa fase, a gente começa a pontuar, fica mal acostumado. Agora, nesse GP da Holanda, a gente volta para a realidade, mas a gente tem ainda 9 corridas pela frente. Então, como você disse, é provável que a gente vá pontuar de novo. O mais importante é a gente consistentemente continuar na frente do Hülkenberg. Essa é a primeira batalha que a gente tem que vencer. Exatamente. Ele já mudou o patamar dele, né, a visibilidade que ele tem internamente no paddock depois das últimas corridas ali antes da pausa de verão. Isso é ótimo. E agora ele tem que seguir batendo no Hülkenberg para mostrar que não, realmente, eu estou aqui, é o carro que não vai muito mais do que isso. E de vez em quando vai acontecer, vão ter uma sequência boa.
Eu não sei quando a Sauber planeja parar de investir nesse carro para focar no desenvolvimento do carro de 2026, mas isso é uma tendência que quase todas as equipes façam em breve, né? Ainda mais com o regulamento novo, eles vão ter que começar a direcionar o orçamento para o carro do ano que vem. E não sei, posso até estar falando bobagem, não sei se por ser um regulamento novo, tudo novo, se tem alguma exceção esse ano, se, não, o carro 2026 está sendo desenvolvido em paralelo e 25 segue com aquele teto orçamentário sem interferir, mas acho que não. É um assunto aí que dá para pesquisar. Então, acho que a tendência é que todo mundo meio que largue de mão o carro de 2025 daqui a pouco. Hadjar, né, a gente não falou dele, baita corrida, pódio, deu sorte ali com o abandono do Norris, conseguiu o primeiro pódio. Acho que o Bortoleto, falei do Hadjar, porque acho que o Bortoleto não tem um carro que colocaria ele nessa condição, né, de brigar por um pódio, embora o Hülkenberg tenha conseguido pontar, mas numa corrida extremamente maluca, né. E esse final de semana mostrou, assim, que muita gente conseguiu vir lá de trás mais para frente, baseado numa sorte ali com safety cars, enfim, aproveitaram melhor essas janelas, né. O Birman veio de último para sexto ou sétimo, o próprio Antonelli, se não fosse a punição, veio lá de trás para em sexto, acho que ele fechou a posição de pista, né. Então, foi uma corrida que daqui a pouco, com um pouquinho mais de sorte, eles poderiam ter avançado um pouquinho. Mas acontece, né? Não vi nenhum erro gritante dessa vez, assim. Bom, o que eu tinha separado de pauta era isso daí. Tem alguma coisa que você sentiu falta, que você queria colocar antes da gente encerrar essa live? Não, acho que eu comentei agora rapidinho, a gente não tinha falado do Hadjar, né? Mais especificamente, mas maravilhoso, né? O cara tá ali, largou em quarto, super bem, ali ficou a corrida inteira, segurou quem vem atrás, o pessoal da frente, tirando as McLarens, não fugiu tanto assim, parou nas horas certas, fez tudo certo, e estava lá, né? Quando a oportunidade apareceu, de um da frente tem um problema, ele estava ali, aproveitou o mérito dele, né? Fez uma baita corrida e acho que meio que carimbou uma vaga para ele na Red Bull ano que vem, né? Tá essa dúvida aí de quem vai ser o parceiro do Verstappen, estão falando no Palou da Indy, né? Não sei até onde isso é boato ou não. Inclusive o Verstappen respondeu já sobre ele, falando que é um grande piloto, que se vier vai ser legal, conhece ele. É uma outra categoria, uma outra adaptação, que o cara tem muito talento, a gente sabe, tanto é que ele é tetracampeão da Indy, dominou a Indy de uma forma absurda esse ano, né? E, enfim, se vier, acho que a categoria tem a ganhar, mas se não vier e a Red Bull for seguir essa cultura deles de promover alguém da Racing Bull, certamente vai ser o Hadjar, né? Bom, esse final de semana vai ter GP na Itália, então segunda-feira que vem a gente está aqui de novo no mesmo horário, 12h30. Isso aí. Para mim, uma das pistas mais legais da temporada. Não é um GP tão legal, assim, eu acho que Interlagos é um dos GP mais disputados pela condição da pista, pela característica, mas é uma pista que eu gosto muito, adoro Monza, e aquela loucura dos tifós lá é um GP legal de ver, né? Vamos ver se a Ferrari em casa, normalmente eles conseguem bons resultados, né? Vamos ver se dessa vez eles vêm um pouquinho mais fortes ali em Monza também, mas uma vitória da McLaren e uma pista que tem retas longas, né? Não sei se o motor da Sauber vai colaborar muito para esse tipo de circuito, mas vamos torcer aí pela Sauber, pelo Bortoleto, que eles consigam voltar para mais próximo ali do G10, né? É isso aí. Bom, obrigado novamente. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, boa semana. Abraço. Também, até mais. Tchau, tchau.